Graças a Deus. Amém, irmãos? A graça e a paz para todos. Amém? Irmãos, abram a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus 13, versículo 24. Mateus 13, versículo 24. Amém, irmãos? Que diz assim: propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele disse-lhe: um inimigo quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos e arrancá-lo? Porém ele disse-lhe: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Essa palavra, irmãos, é uma palavra muito conhecida sobre o joio e o trigo. Humanamente falando, irmãos, ninguém quer fazer um plantio de coisas más. Todas as pessoas que aqui estão e aqui nos ouvem, que trabalham com a terra, produzem o alimento que a gente coloca na nossa mesa. E esse alimento, ele depende de uma boa semente. Essa palavra que nós aqui ouvimos, ela nos fala acerca disso. Todo agricultor, todo homem do campo, toda mulher do campo, faz o seu plantio para ter a sua colheita. E aqui nós vimos, irmãos, que o adversário desse pai de família, ele lançou as sementes más no meio das boas que o homem tinha acabado de plantar. E ali a palavra nos ensina que começou agora a crescer tantas sementes boas como as más. Elas são parecidas, porém uma dá fruto e outra não. Aqueles homens do campo, por experiência própria, identificaram e falaram: Senhor, quer que a gente arranque? E o pai de família, o dono daquela lavoura, falou: não, deixa crescer.
vai chegar a colheita. Tudo, irmãos, tem um tempo determinado. A palavra nos ensina que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e o tempo de colher. Hoje nós estamos ainda, irmãos, no tempo do plantio. Se você prestou bastante atenção a essa palavra, os que serão colhidos primeiro serão os maus. Os maus que se parecem com os bons. O joio, a Bíblia ensina que é aquele que pensa que é, mas ele não é. E a palavra vai dizer aqui no versículo 36 assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Amém, irmãos? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Entenda uma coisa: Jesus não planta coisa ruim. Amém, irmãos? Por isso, ele diz: toda árvore é conhecida pelo quê? Pelo seu fruto. Não pode uma árvore boa dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Não adianta, irmãos, a pessoa se travestir de uma boa pessoa e as suas obras serem más. Não adianta. Cada um de nós daremos conta de nós mesmos. Agora, a quem? A quem a nós estaremos ouvindo? A quem a nós estaremos, irmãos, se submetendo? Porque também o diabo, irmãos, ele semeia, como a Bíblia diz aqui. Ele semeia maus pensamentos, ele semeia más atitudes. Tudo que vem, irmão, do maligno, não tem que ser encarado como eu nasci assim e vou morrer assim. Jesus disse: necessário é, Nicodemos, nascer de novo, da água e do Espírito. Amém, irmãos? Necessário é nascer da água, quer dizer, do arrependimento, e do Espírito. Uma nova mente, um novo pensamento, uma nova visão. Porque aquele que é nascido da carne, irmão, é carne. Ainda é joio. Se formos para as Escrituras, quando eles chegaram ao ponto de entregar ao mestre, eles não tinham nascido do Espírito ainda. Por isso havia dissensões, havia discussões. Por isso houve a traição. Porque a Bíblia, irmão, vai dizer que
Lá na frente começou agora o martírio. Estevão morreu pelo amor de Cristo. Não está nas escrituras, mas Pedro, ele disse que não era digno de morrer como seu Senhor. Porém o joio estava lá. Não adianta remorso. Judas teve remorso, mas não teve arrependimento. Ele parecia, ele operou milagres, Senhor, em teu nome. Não quer dizer nada se não tiver mudado a mente. Porque plantios no reino não são todos os plantios que são de Deus. Ele lança sementes. Por isso Paulo diz lá no livro de Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar atentos às ciladas do maligno. Quer dizer, as semeaduras, as flechas, as sugestões. Amém, irmãos? E a palavra diz assim, versículo 39: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Versículo 40 diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherá do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. A consumação. Irmãos, a Bíblia não fala de etapas. A Bíblia fala de ordenanças. A consumação. Quando tudo estiver para se findar. Olha as etapas. Observe as etapas. Assim como foi nos dias de Noé. O que aconteceu primeiro nos dias de Noé? O dilúvio. Amém, irmãos? O dilúvio. E o dilúvio fez o quê? Levou a todos. A ordem sempre é a mesma. Nunca muda. No dia que choveu fogo e enxofre em Sodoma, o que aconteceu? Os anjos pegaram Ló pela mão, a Bíblia diz que à força, e tiraram Ló de lá. E depois choveu fogo e enxofre. E na consumação, os anjos vão vir, vai atar e lançar no fogo. E depois a Bíblia diz assim: mandará o Filho do Homem seus anjos, e colherá do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso, irmão, é importante examinar a nós mesmos. Como está sendo as nossas obras? O culto começa no lar. O culto começa na nossa vizinhança. Está se normalizando o mal. E a Bíblia, ela diz, é bem clara:
está limpo, limpe-se mais. Porém, quem está sujo, suje-se mais ainda. Quando é que eu estou limpo, eu estou sujo, irmão? Quando a palavra de Deus chegou na época de Cristo, e Cristo ali se cingiu e começou agora a lavar os pés dos apóstolos, que era discípulo na época. E o Senhor chamou e Pedro falou: Senhor, de maneira nenhuma. E Jesus falou: se não lavar teus pés, não faz parte do meu reino. Então, Senhor, não lava os pés não, lava o corpo todo. Simão, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. A água só vai lavar os seus pés, mas a minha palavra vai te lavar de dentro para fora. Amém, irmãos? É a palavra que nos confronta, é a palavra que nos purifica. A palavra de Deus, que nos traz, irmãos, luz para nossas vidas. Não precisa, irmãos, de muita coisa, só de uma. Saul, ele pensava que mostrando para o povo que ia agradar o povo, estava bem, sacrificando-se por ordem errada. Nós devemos se sacrificar na ordem certa. Sujeitai, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque nem todas, irmãos, as palavras do povo, como é dito aí, a palavra do povo é a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E a palavra do povo, fora de Deus, não é a palavra de Deus. Não agrade a ninguém sem primeiro agradar a Cristo. Amará o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque muitas das vezes, irmãos, aquela visão de Saul, humanamente falando, era uma visão perfeita. Vou matar, vou fazer um sacrifício para Deus, mas primeiro eu vou alimentar o povo aqui. Ele está ansioso. E chegou o profeta Samuel e falou: Saul, não te agrada o Senhor de que lhe obedeça a palavra do que muitos sacrifícios? Deus, ele se agrada de mim e de você quando nós se sujeitamos à sua voz. Amém, irmãos? Quando nós se sujeitamos às suas ordenanças. Porque as ordenanças de Deus não é para benefício de Deus, é para o nosso próprio bem. Amém, irmãos? É para o nosso próprio bem. Guardemos esse tesouro. Quem está semeando em nossas vidas? A qual semeadura nós estamos aptos? Porque o mal também é semeador de contendas, de problemas, de tudo que vem, irmãos, para trazer um prejuízo ao reino, não é de Deus. Tudo hoje é a base que está hoje fixada é: se você me fez um mal, eu vou te fazer um pior. Se você me processou, eu também vou lhe processar. Se você falou mal de mim, eu também vou falar mal de ti. Tudo do diabo, tudo para trazer escândalo. E quem traz escândalo, irmãos, a Bíblia é bem clara:
o final não é bonito. Amém, irmãos? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que Deus abençoe a todos. Glorifique bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra diz: quem tem ouvido para ouvir, como foi dito, ouça. Porque ouvir, todo mundo ouve. Amém? Glória a Deus. Escutar, muitos escutam, mas poucos ouvem a palavra do Senhor. Amém? E a própria palavra diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada dentro dele, em nome de Jesus. Jesus está aqui, igreja. Vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Desde já dizer que esse mês vai ter batismo. Amém? Provavelmente vai ser no último domingo do mês. Vou dar uma olhadinha e depois confirmar com os irmãos, em nome de Jesus. E antes do batismo, em um sábado, a gente vai passar um estudo. Amém? Um estudo sobre o batismo, a importância do batismo, para dar uma consciência aos irmãos. Dia 31. Glória a Deus. E vai dar tudo certo. Faça chuva ou faça sol. Amém? Glória a Deus. A semente, se ela não morrer, ela não germina, ela não dá fruto. E o batismo, a palavra batismo quer dizer o quê? Sepultamento. Amém? E tem irmãos aqui que vai declarar que já morreram para o mundo e que estão vivos para Cristo, em nome de Jesus. Amém? Batismo nada mais é de uma confirmação daquilo que já aconteceu dentro da pessoa. E agora a pessoa vai confessar desta forma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos participar da ceia do Senhor? Jesus é o pão da vida. Glória a Deus. Eu vou convidar aqui a diaconisa Aparecida. Ela está ali com sono. Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que o enfado é da carne. Amém? Mas o Espírito está pronto, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Vamos orar pelos elementos, irmãos. Aleluia. Vamos estender as mãos ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, anunciando a morte de Cristo, anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor venha, Pai. Neste momento nós te pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia. Nós recebemos, Pai, a abundância da graça, o dom da justiça. E nessa noite nós apresentamos esses elementos, Senhor. Ó Deus, sejam consagrados a Ti, Pai. Eles simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue. E a Tua igreja neste momento estará participando, alegre, Senhor, na Tua presença, regozijando pela redenção, pela salvação, ó Pai. Pai, então abençoa este momento. Nós fazemos isso com consciência, Pai. Nós fazemos isso com discernimento. Nós decidimos neste momento Teu sangue, o Teu corpo que aqui estão simbolizados. Em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Os diáconos estarão passando, amém. Nós estaremos participando em nome de Jesus. Jesus é o pão da vida, é a luz do mundo. Aleluia. Reflita nesse louvor. Ele é o príncipe da paz.
Jesus. Adore a Ele. Deus Emanuel, Deus conosco. Jesus, Santo dos Santos. Glória a Deus. Árvore da vida. Deus abençoe. Glória a Deus. Trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Maravilha, está na presença do Senhor. Ele está aqui, irmãos. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele não mente, Ele é fiel. Ele disse que estaria no meio em nome do Senhor. E a mesa é dele. Glória a Deus. Levante o elemento, o pão, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ordenei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Amém? Pode comer do pão em nome de Jesus. Pão da vida, Jesus. Aleluias. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Amém? Glória a Deus. E o pão é Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por saciar a nossa fome. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Levante o cálice. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e, tendo dado graça, disse: tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, porque todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Pode beber em nome de Jesus. Beba com alegria. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Agradeça ao Senhor pela sua salvação. Agradeça ao Senhor pela vida eterna. Agradeça a Ele pelo seu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Não foi nós que o escolhemos, Ele que nos escolheu, irmão. Glória a Deus. Por isso nós o glorificamos. Declaramos, Senhor Jesus, que Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Recebemos a abundância dessa graça. Obrigado, Senhor Jesus, por estar na mesa. Obrigado, Senhor, porque um dia nós estaremos nas bordas do Cordeiro nos céus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Pai. Continua abençoando, continua, Pai, renovando essa aliança, Pai. Renovamos essa aliança contigo, Senhor. Pedimos a Tua graça, o Teu perdão, a Tua misericórdia nessa noite, Senhor. Ó Deus, continua operando no meio da Tua igreja, continua operando em nossas vidas. Te agradecemos pela Tua bondade, ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor, pelo poder do Teu sangue, ó Pai. Obrigado, Jesus. Que a igreja diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz que o acusador dos nossos irmãos, o diabo, os acusava de dia e noite. Amém? Mas já foi dito, a palavra diz que nós o vencemos. Amém? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Amém? Toma posse do sangue, igreja. Toma posse do sacrifício. Glória a Deus. Não deixa que nada roube a nossa alegria. O salmista Davi disse: não deixa, Senhor, que eu venha perder a alegria da tua
salvação. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso, igreja. É maravilhoso. Louvado seja Deus. Deixar os avisos. Quarta-feira, culto do propósito, culto de oração. Eu digo que é um dos melhores momentos, é quando nós estamos na presença, descendo na presença do Senhor, dobrando os nossos joelhos, invocando o seu nome. Então você vai trazer o seu propósito. Se puder abrir um jejum durante a semana, abre o jejum. Amém? Apresenta a causa ao Senhor e Ele vai resolver em nome de Jesus. Ele tem a solução. Ciclo de oração. Quinta-feira, amém? A igreja vai estar orando também em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais algum aviso? Não, né? Deus abençoe. Olha, glória a Deus. Se lembraram dos pais. Amém? Porque Dia das Mães é 3 meses antes, 4 meses antes. Mas o homem se lembrou. Glória a Deus. Até a gente se esquece. Amém? No nosso dia, nós vemos aí que nós não tiramos os méritos da mãe, das mulheres, mas muitas das vezes o homem ele nem pensa nele. Toda a renda é toda para a família, né, Alonso? Às vezes esquece até de se vestir. Glória a Deus. Aí mas é outra coisa. Amém. Você está representando, você está fazendo um papel de um pai, mas você não é pai, você é mãe. Você está fazendo um papel. É igual meu pai e minha mãe partiu e meu pai fez o papel de uma mãe pra gente. Mas minha irmã, tu é bênção. Continua nessa marcha, vindo em nome de Jesus, amém? E cuidando dele, que Jesus vai te dar força, vai te dar vitória para que ele cresça, sendo uma criança na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos para os nossos lares em paz. Uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus para todos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de nessa noite estar aqui, Senhor, nessa festa, nesse banquete maravilhoso, onde nós recebemos a Tua palavra, Senhor, onde o Senhor falou conosco, onde nós te glorificamos, onde o Teu Espírito Santo nos ajudou, Senhor. Teu Espírito Santo está aqui e continuará conosco. Nos dirija nessa semana, Senhor. Nos dirija, nos guia nas decisões, nos dá sabedoria em tudo que nós venhamos fazer, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Ó Deus, que o culto continue no altar dos nossos corações, Pai. Aonde quer que nós formos, que nós possamos levar, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Continua abençoando esta localidade, salvando, libertando, curando, fazendo a obra nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Nos usa, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, Senhor. É a nossa petição, é a nossa oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Que a igreja diga amém, graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Salve o teu irmão com a graça e a paz do Senhor. Deus abençoe.